Mateus capítulo 20, versículo 20 vai dizer: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Pai, abençoe essa palavra, que ela seja como uma semente em cada coração. Tenho certeza que no tempo certo ela dará os seus frutos. Todos nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, no trabalho, no Brasil e até fora dele, que essa palavra encontre um lugar, porque eu tenho certeza que ela dará os seus frutos. Em nome de Jesus. Amém. No texto que nós lemos, existe um pedido da mãe de Tiago e João, que naquele tempo era um modelo de valorização. Permita que esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Por que ela pede isso? Porque aquele era um modelo de influência e de pessoas que conseguiam fazer coisas grandes. Poder. John Piper diz que existem 3 poderes que regem o mundo: sexo, dinheiro e poder. Todos eles têm os seus benefícios, e se usados da forma que a Bíblia permite ser usado, e você usufruir da forma que a Bíblia, com os seus princípios, nos orienta, são benéficos. O sexo, após o casamento, é uma bênção. Inclusive, ele precisa acontecer porque é um momento de intimidade do casal, e que juntos reafirmam uma aliança. Não é só sobre o prazer, é sobre o amor após o casamento. Fora do casamento, são prejuízos terríveis que ele pode causar, porque está sendo mal usado. Se casado e for feito com alguém fora do relacionamento, do compromisso que foi feito diante do Senhor, ele é prejudicial, porque ele vai trazer marcas dolorosas. O adultério é terrível. Já o dinheiro, da mesma forma. Existem pessoas que usam dinheiro para construir coisas grandes, coisas benéficas. É tão gostoso andar pelos lugares e perceber que eu posso servir ao Senhor com as pessoas com os recursos que eu tenho. E se tratando do dinheiro, aprenda algo. O dinheiro, quando você consegue colocar em lugares que não é sobre necessidade, mas sobre honra, aí de fato você consegue enxergar onde está o seu coração. Porque colocar o dinheiro onde existe uma necessidade, todo mundo coloca. Eu estava em um dia de descanso com a minha família, e a gente foi tomar café juntos, numa padaria.
Quando a gente chegou, eu vi uma mãe, provavelmente mãe de um menino de 7, 8 anos de idade. Ele falava de forma enrolada, a gente não conseguia entender muito, mas ele dizia: moço, pode me dar um dinheiro para me comprar alguma coisa para comer? Aquilo me comoveu. O que me foi apresentada? Uma necessidade. Então, eu disse para ele: claro que eu posso. O que você quer? Um bolo. Bolo de quê? Pode ser de limão. Falei: meu Deus, onde eu vou achar bolo de limão? Tá, você está na padaria, mas nem toda padaria tem bolo de limão. Eu entrei, não encontrei o bolo de limão. Voltei e falei: vem aqui para você escolher o bolo. Ele entrou, deixei minha família lá tomando café. Aí ele disse, eu perguntei: qual que você quer? Ele apontou para um bolo que estava lá. Aí eu falei: tá, você quer mais algum? Aí ele pegou um que tinha cobertura de chocolate. Esse também. Peguei para ele. Eu perguntei: você quer beber alguma coisa? Quero. Falei: escolhe o que você quer beber. Ele pegou um suco pequeno. Falei: você não quer pegar um grande? Não, esse aqui dá. Eu fui, paguei a conta, despedi-lo. E ele se foi. Mas eu pude servir alguém por causa de uma necessidade. Você acha que é só eu que fiz isso? Não. Eu que sou um crente, faço isso. O católico faz isso. O espírita faz isso. O bandista faz isso. O ateu faz isso. Tudo certo. Você coloca o seu dinheiro onde existe uma necessidade. Está certo. Mas não é difícil, qualquer um. Qual que é mais difícil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Se alegrar com os que se alegram. Você chega em um velório onde tem uma criança de 5 anos de idade e vê uma mãe com o coração todo comovente, despedaçado, e o pai, você chora. Vai se alegrar com quem comprou a casa dos seus sonhos. E sorrir com quem já está com o casamento realizado e você nem encontrou seu par ainda. E se alegrar com quem chegou com um carrão aí na nossa casa. A gente consegue perceber o silêncio da morte nessas horas. Então é muito mais difícil se alegrar com quem se alegra. Difícil, Miriam, não é colocar o meu dinheiro em uma necessidade. Difícil é colocar o meu dinheiro em um lugar de honra. Porque Jesus precisava que aquela mulher derramasse aquele perfume nos pés dele? Não. Mas todas as vezes que você coloca o seu dinheiro no lugar de honra, um avarento vai falar. Porque quando aquela mulher derrama aquele perfume aos pés de Jesus, Judas se levanta. E Judas não estava preocupado com os pobres, porque ele falou: que desperdício, por que a gente não pega esse perfume e vende e dá o dinheiro para os pobres? Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o bolso dele, porque diz a Bíblia que ele ficava com a bolsa, que ele era o tesoureiro, e ele já tirava o dinheiro para ele. Ele desviava o dinheiro. Todas as vezes que você vê alguém passando em frente a uma mansão e dizer que desperdício dessa mansão, poderia vender essa mansão e dar o dinheiro para os pobres, porque o dinheiro dessa mansão a gente faz 10 casas. Diga comigo: ninguém é tão pobre. Mais forte: ninguém é tão pobre que não pode oferecer nada. Geralmente as pessoas que falam isso não tira nada que tem e dá para os pobres. Porque se você acha que você tem um que é mais do que você. Comprar algo para o seu filho que ele precisa não é difícil. Comprar algo para sua esposa que ela precisa não é difícil. Difícil é honrar quando ela não está precisando de nada. É quando você chegar e dizer para ela: meu amor, troquei seu carro. Não precisava, mas troquei seu carro. Que eu quero que você ande em um carro mais bonito. Por quê? Porque você consegue ver direitinho onde está o coração, são sinais. Você acha que não, mas é assim. Porque o carro mais velho ela anda e o novo fica guardado na garagem. Tem alguém aí? Na minha casa é o contrário. Ela anda no mais novo. Porque ela se sente mais poderosa. E eu arco com os prejuízos. Deus sabe. Amor, resolvi trocar sua bolsa. Comprei uma da Louis Vuitton para você.
Nem precisava. Mas eu comprei para você. Porque onde está o seu tesouro está o seu coração. Por que você tem que colocar o seu dinheiro nela? Você não colocar em outra. É nela que você tem que colocar. Por que você não me vê falando aqui, gente, essa semana é a semana de pagar aluguel, porque eu não quero que você fique comovido por uma necessidade. Eu quero que você faça por honra. Então o dinheiro, se ele usado para o lado positivo, vai funcionar, vai dar certo. Aí você vai servir as pessoas com seus recursos. E segundo John Piper, o último poder que rege o mundo, nesse caso, poder, 3 coisas que regem o mundo, poder. Tem gente que já só o dinheiro, ela ganhou tanto que já não funciona mais, ela quer poder. Mas o poder é bom, sim ou não? Sim, se você souber usá-lo. O que essa mãe pede para Jesus é: valorize meus filhos segundo os padrões deste mundo. Coloque um à sua direita e um à sua esquerda. Mas Jesus apresenta ali um novo padrão de como seria reconhecido alguém grande e importante a partir dele. A grandeza no reino de Deus está em quem serve mais. Então, você precisa aprender que quando é para guardar os talheres, a gente vai guardar de forma separada. Quando você lava os talheres lá na sua casa, se não é assim, vai guardá-los na gaveta, você coloca as facas com as facas, as colheres com as colheres, os garfos com os garfos, não é assim? Mas, quando você recebe um convidado, e você diz para ele, pode se servir, o que ele vai fazer? Vai misturar tudo. Porque é assim que funciona. Quando é para guardar, a gente pode até guardar separado, mas quando é para servir, nós precisamos nos misturar. E aí que fica gostoso, porque cada um com o seu perfil, e aí a gente consegue somar para o reino de Deus. Agora, por que nós precisamos servir? Nós precisamos servir em primeiro lugar, porque Jesus deixou o exemplo de servir. Ele deixou o exemplo para nós. E tem gente que não gosta de servir na igreja, tem gente que não gosta de servir em outros lugares, geralmente porque existem problemas. Existem problemas. E esses problemas vêm das pessoas. Mas você precisa aprender que até os problemas no meio da convivência dos grupos que você está inserido está te ensinando algo. Porque quando eu sou ofendido no grupo que eu estou servindo, eu vou sentir 2 coisas. A primeira, vontade de sair. A segunda, vontade de esganar alguém. Mas existe uma terceira. Eu vou me recompor, exercer meu domínio próprio, e eu vou entender que a partir do perdão eu me tornei mais resiliente. Porque você precisa entender que no mundo de hoje, se você não tomar cuidado, você vai ficar numa bolha. Você vai ficar numa bolha. Gente, o mundo está tendencioso a isso. Eu conversei com alguém, todas as vezes que você quiser conversar sobre um assunto, procure um perito. Eu conversei com alguém que me disse, pastor, depois da pandemia, você não faz noção o que virou o delivery. Você não faz noção. Existem muitas pessoas que não querem sair de casa. Muitas. Gente, nós ficamos aquele período recluso, quem se lembra? Ficamos aquele período recluso, e as pessoas se adaptaram àquilo e não querem mais sair. Ele falou, outro benefício, pastor. Lembra do toque de recolher? Todas as cidades tiveram toque de recolher, até meia-noite. E isso quer dizer que a gente podia pegar pedido até 11 horas. Para o motoboy, às vezes, a gente ficava até 3, 4 horas da manhã entregando. Mas hoje as empresas, os bares, os restaurantes, continuaram com a cultura, até 11 horas a gente pega pedido. Porque aí a gente faz a última volta, dá o último rolê, aqui em Lagoa da Prata é rolê, né? O último rolê, e no máximo meia-noite a gente está parando. Então as pessoas estão mais reclusas. Observe que quando você anda no centro da nossa cidade, depois de 11h30, raramente você vai encontrar alguma coisa aberta. Mas você precisa ter comunhão. Vou falar de novo. Você precisa de ter comunhão. O dia que você não estiver bem, que você sentir que você está assim, doente, fica lá na sua casa e vá cultuar online.
Mas se não for por um motivo igual esse, você precisa estar presente. Você precisa ter comunhão. Porque nós servimos? Porque Jesus deu o exemplo para nós de como servirmos. E o servir, ele te traz inúmeros benefícios. Eu quero que você veja um vídeo de uma voluntária aqui da nossa casa dizendo o quanto que servir trouxe grandes benefícios à vida dela. Sandra, por que você serve e o que mudou na sua vida depois que você começou a servir? Bom, eu acredito que Deus nos criou com dons e talentos específicos e o propósito principal que nós estamos aqui, de fato, é para servir. Seja a nossa família, né, na nossa casa, a comunidade e, por que não, aqui na nossa igreja. Eu encontrei aqui na Mensageiros, no voluntariado, um sentido realmente em pertencer a uma família espiritual. Eu vejo que esse sentimento de pertencimento é muito importante, né? Nós, seres humanos, temos essa necessidade mesmo de sentir pertencentes a algo, e o voluntariado trouxe isso, reafirmou isso na minha vida no sentido espiritual. Bom, e o que mudou na minha vida, eu posso destacar uma principal característica, que foi a questão do horário. Eu tinha um costume, digamos assim, de chegar atrasada nos lugares, até mesmo nos cultos. E como aqui na nossa casa nós temos, né, a cultura de chegar uma hora mais cedo para nós nos prepararmos, termos a oração em comunhão ali com os outros voluntários, isso foi muito importante, trouxe realmente essa mudança na minha vida e eu apliquei não apenas aqui, mas em todas as esferas realmente da minha vida sobre ter compromisso e responsabilidade com os horários. E eu sou muito grata por pertencer a Mensageiros, por estar servindo nessa casa de amor. E eu quero te convidar também. Se você ainda não serve, vem para perto. Uau, esse é o depoimento da Sana. Que incrível. Você consegue perceber que a partir do serviço na igreja, a partir do voluntariado na igreja, o quanto mudou a vida dela? Quem acha que chegar no horário, nos seus compromissos é importante? Quem acha? É horrível quando você fica esperando alguém. Para ela, além de muitos benefícios, esse foi o que mais marcou a vida dela. Se você vai pegar um ônibus e chega atrasado, você vai embarcar? Se você chegar atrasado para poder pegar o voo naquela viagem internacional que você vai fazer, percebi que são poucas pessoas. Vou falar de novo, vou te dar a oportunidade. Se você chega atrasado para poder pegar o voo para aquela viagem internacional que você vai fazer, você vai embarcar? Não. Aqui na nossa casa, nós chegamos 1 hora antes e nós temos que chegar no horário, porque a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente ora juntos. Nós oramos juntos. Nós separamos 10 minutos, porque nós acreditamos que 10 minutos de oração pode nos dar o poder de resolver qualquer tipo de imprevisto que pode acontecer nos próximos 50 minutos antes de acontecer o culto. Então isso marcou a vida dela. Você precisa entender que existem algumas coisas que vão fazer sentido para você e outras não. O que Jesus espera que nós venhamos usar nesse tempo? Saul era um rei que nas suas batalhas usava uma armadura para protegê-lo. Mas quando Davi ele vai enfrentar o gigante Golias, ele rejeita aquela armadura, porque uma coisa que serve em uma estação para alguém não significa que vai servir para você na que você está vivendo. Na antiga aliança, importante era quem herdava uma capa. Venha, pastor Bruno. Na antiga aliança, importante era alguém que conseguia herdar uma capa. O profeta Eliseu diz para Elias: como eu vou saber que aquilo que você carrega vai passar para mim? Olha, Eliseu, o que você quer? Eu quero porção dobrada. Mas o que eu preciso para fazer com que de fato eu herde e que eu tenha essa porção dobrada do que você carrega? Existem pessoas que carregam algo e que você pode herdar aquilo que essas pessoas carregam. Você deseja, sim ou não? Então ele diz: você precisa me ver subindo.
E no momento que eu julgar a capa, você vai herdar o que eu tenho. Então, lá na antiga aliança, quando você herdava algo de alguém, você precisava usar uma capa. Porque agora você carrega, pastor Bruno, aquilo que eu carrego. Eu estou indo, pastor Bruno, pastorear outra igreja. E você vai pastorear essa igreja agora. E você estabelece... O que foi? É um exemplo. E você agora está autorizado a pastorear essa igreja, porque eu coloquei a minha capa sobre você. Então, por onde você for, pastor Bruno, você vai carregar o que eu carrego. Na antiga aliança, o sinal era a capa. Porque a capa simbolizava a autoridade. A partir do momento que você tinha essa capa, você tinha uma autoridade. Então tudo que aquela mulher queria era que os filhos dela tivessem autoridade. É mais ou menos aquela capa, que é um terno e uma gravata, que quem veste ela, quer muito que você respeite ele ou ela como uma autoridade. Aí ele precisa sentar numa poltrona diferente da sua. Ei. Aí ele precisa sentar numa cadeira que parece uma cadeira de um rei. Aí ele se assenta na área VIP, porque tem muita gente que reclama da área VIP, mas tem igreja que tem a área VIP. Tem. E não são os famosos que se assentam lá. É os que usam terno e gravata. Ei. Uma capa que representa autoridade. Mas quando Jesus vem, ele disse assim: se você quiser ser grande do reino de Deus, você vai ter que servir. Antes era uma capa. Mas agora, se você quiser ser grande, você vai ter que trocar essa capa. Segura, filho. Segura. Se você quiser ser grande, está parecendo um samurai. Na antiga aliança era capa. Mas na nova aliança, se você quiser fazer algo grande, você vai ter que trocar a capa por um avental. Porque maior no reino de Deus é aquele que serve. E você está servindo onde e quem? Se você quiser fazer coisas poderosas, você vai ter que trocar a capa pelo avental. Obrigado, pastor Bruno. Por que a igreja pode ser essa incubadora? Porque aqui você vai aprender a servir com amor e com excelência. Por que nós precisamos que você sirva? Porque tudo que você está construindo, se for sozinho, não é grande, é pequeno. Por que nós precisamos de muitos voluntários na nossa casa? Porque hoje nós temos 150 voluntários, é motivo de celebrar, sim ou não? Mas como que nós vamos ter uma igreja com 7.000 pessoas que teremos, com apenas 150 voluntários? Porque aquilo que nós estamos construindo é uma coisa grande. Como que nós vamos construir uma igreja 3 vezes, 4 vezes maior do que essa? Se você não entender o propósito de servirmos a cidade junto com ela. Quero dizer para você que Jesus, traga uma cadeira para mim, por favor. Eu quero dizer para você que Jesus tinha uma última tentativa
de demonstrar aos seus discípulos o que ele queria deles. Era a última tentativa porque ele já havia passado 3 anos e meio com seus discípulos, mostrando para eles o que ele esperava deles. O que eu espero que vocês sejam, o que eu espero que vocês se tornem. Ele tinha uma última estratégia, e eu quero demonstrar para vocês como vocês podem se tornar grandes no meu reino. Então ele reúne os seus discípulos. Você que está aqui de branco, vem cá. Vem cá. Pode se sentar aqui? Pode tirar seus sapatos? Pode colocar seus pés aqui. Pode segurar para mim aqui, Ronaldo. Então Jesus, na sua última tentativa de mostrar aos seus discípulos o que era servir, ele deu a maior demonstração do que é servir ao próximo. Qual que é o seu nome? Admilton. O Admilton está aqui hoje e ele tomou um banho antes de vir para cá. Está perfumado. Os pés dele já estão limpos. Mas nos tempos de Jesus eles usavam sandálias. Você já viu, talvez na sua cultura, quando você recebe alguém e você já é tão íntimo dessa pessoa que você joga uma indireta para ela e fala assim: tá na hora de dormir, né? Ela fala assim para você: onde lava os pés? Já aconteceu com você ou não? Não? Já aconteceu? Quando ela te pergunta assim: onde eu vou lavar os pés? Ela está falando assim para você: então eu vou dormir aqui. Porque há muitos anos atrás as pessoas andavam de sandálias em estradas poeirentas. Os pés dos discípulos provavelmente não estavam como os pés do Admilton, mas ele pega os pés deles e começa a lavar. Então ele diz: se vocês quiserem ser grandes no meu reino, vocês precisam servir as pessoas. Porque no meu reino, maior é aquele que serve. Eu quero saber se você está disposto a lavar os pés dessa cidade. Eu quero saber se você está disposto a servir essa cidade. Eu quero saber se você está disposto a servir essa casa, que representa o reino de Deus aqui na terra. Cá, meu amigo. Obrigado por se permitir vir aqui. Se você quiser se assentar aqui para você colocar, pode se assentar. Eu digo como nós levantamos uma cultura de voluntariado aqui na nossa casa. Há 11 anos eu sou o primeiro. Na vida você vai poder viver 2 tipos de sonhos. Mensageiros Music já pode subir. Na vida você vai poder viver 2 tipos de sonhos, os seus sonhos.
Mas se você acha que você não tem a capacidade de sonhar algo grande, você pode viver o sonho de alguém. Os discípulos estavam perdidos. O que vai ser de nós? Alguns empreendedores, ok, vamos ficar aqui, pescando. Está tudo certo. Mas quando eles encontraram Jesus, eles embarcaram no sonho de Jesus. Eu decidi deixar os meus sonhos para viver o sonho de Jesus na minha vida. Meu sonho, ter uma carreira musical, ser um cantor. Mas o sonho de Jesus, que eu pastoreasse a Mensageiros. E você? Vai continuar olhando para os seus sonhos, para as suas realizações, para a sua zona de conforto? Ou você vai começar a servir por algo maior?